Saudações Dukes e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor para mais esse vídeo. Bom, algumas vezes eu me deparo com alguns textos e aí que eu pego mais pesadinho e tudo mais, comento sobre o texto tal, porque às vezes tem que entrar muito mais numa defesa institucional do que propriamente dito você realmente não tem um posicionamento. Então, isso aconteceu muito e a torcida tricolor ficou meio chateada com essas informações, mas é a vida, né? E esse tipo de temas que eu faço, geralmente ele precisa somente iniciar somente com aquele pedido sempre, né? Duas informações e dois pedidos. A primeira informação é: mídias sociais estão aqui embaixo na descrição, tudo bem? Todas elas estão em um link só que você vai apertar e você pode escolher qual que você quiser. A segunda informação: vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. E vídeos especiais às 12 horas, que é vídeo único. E vídeos além do Brasileirão, né? Quando chegar o Brasileirão, às 10, 11, 12, 20 e 21. Primeiro pedido é: faça o triplo C, curte, comente e compartilhe. E o segundo é: se inscreva no canal. Por favor, eu quero chegar a 200 inscritos até o final do ano. Será que dá? Então, só bora para analisar sobre esse texto aqui, que eu particularmente não gostei. É esse aqui, ó. Times do coração importa? Veja jogadores que torciam para um rival e brilharam no Fluminense. Lista tem Emerson Sheik, Marcelo, Gerson, Thiago Silva. Eu não acredito que Thiago Silva tenha torcido para o rival, mas tudo bem. Vamos ver se tem as informações corretas. Primeiro reforço do Fluminense para 2023. Guga chega às Laranjeiras com confiança por parte da torcida por causa do seu lado torcedor. Do tipo, foi recente, realmente mostrou que ele não está posturado, tanto que na própria vinda dele, ele não fala do time do coração dele, ele fala sobre o time que ele quer integrar e só. Ou seja, realmente falando, para mim faltou um pouco de marketing pessoal, faltou realmente ali de social trainer para a gente falar sobre isso, porque eu não falaria daquela maneira. Eu acho que a maneira que ele entrou foi uma maneira burra. É tomar cuidado, né? Quando você está fazendo uma fala em nível institucional, você tem que tomar muito cuidado do que você está falando. Você tem que sempre medir as palavras. Em 2019, quando estava no Atlético Mineiro, o lateral direito postou um vídeo e apagou, e logo em seguida, comemorando o título da Libertadores do Flamengo. Apagou porque ele ainda estava sendo jogador do Atlético Mineiro e ele não tem que torcer para nenhum rival. O Atlético Mineiro foi correto e mandou ele apagar, senão, meu filho, vala para ele. Boa Atlético. 2 dias depois, ele se descobriu com os atleticanos, viu? Como que eu te falei, eu não li esse texto. E disse ter sido só uma brincadeira entre amigos e familiares. Brincadeira? Brincadeira? Não, cara, isso daí foi genuíno. Você torce pro Flamengo. Você genuinamente torce pro Flamengo. Mesmo sem assumir ser rubro-negro, levou a fama. Claro. Mas afinal, o time do coração importa? Claro. Importa porque as pessoas ficam tristes, né? No próprio Fluminense é exemplo de jogadores que torciam para um rival e mesmo assim brilharam com a camisa tricolor. Vamos ver. Com a torcida sabendo antes ou depois. O GE recorda alguns exemplos abaixo. Eu fico pensando no seguinte, antes de a gente pensar nisso. Por que o GE fez isso? Por que o GE fez essa matéria? Eu não consigo compreender. Então, assim, só há duas possibilidades. Uma é ingenuidade imensa, ou é algo ruim por trás. Porque para mim não precisa. Assim, é uma matéria que não precisava existir. Mas existe. Estou comentando. Emerson Sheik, o atacante fez carreira no mundo árabe, apareceu para o Brasil ao voltar ao país em 2009 e pedir para jogar no Flamengo, clube que sempre quis ter sido torcedor. Sim, tanto que ele cantou a música, não é de ter sido torcedor,
Ele é torcedor do Flamengo. Ele ama o Flamengo. Ele, num dos momentos, ele cantou a música do Flamengo antes de um jogo de Libertadores. No ano seguinte, foi contratado pelo Fluminense, onde inclusive teve o contrato rescindido após cantar uma música do rival no ônibus do time. Até hoje eu me lembro disso. Eu achei errado a postura do Emerson Sheik e mais errada a postura do Fluminense com o Emerson Sheik. Até hoje a gente pagando uma parte do salário dele. Mas antes disso, foi o herói da conquista do Brasileirão em 2010 a marcar o gol do título sobre o Guarani na última rodada. Eu não gosto dessa questão de herói. Herói é cada um que marca um gol. Ele foi um dos heróis. O herói máximo foi o Fred, que tirou a gente de uma enrascada em 2009 e colocou a gente para ser campeão em 2010. Isso é herói, não shake. Ao todo foram 20 jogos, 9 gols com a camisa do tricolor. Tipo, ele tá falando que 20 jogos transformam ele em herói? Aonde que teve 36 partidas? Eu não consigo compreender. Thiago Silva, quando jogava no Fluminense, a torcida também soube que o monstro era vascaíno na infância. Não era. Se nunca esconder esse fato, ele disse ter virado a casaca aos 11 anos, quando viu o famoso gol de barriga do Renato Gaúcho na final do Campeonato 1995 contra o Flamengo. Ah, tá. E em nada disso impediu de virar o ídolo das Laranjeiras. Ao todo foram 146 jogos, 14 gols e o título da Copa do Brasil 2007 com a camisa tricolor. Bom, deixa eu só fundamentar aqui uma coisa. Até 12 anos não se vira casaca, porque ainda é uma criança que ainda está se descobrindo onde que ela está indo. Eu, por exemplo, sou torcedor do Fluminense apenas com 14 anos. Eu fui tarde torcedor do Fluminense, mas acabei sendo torcedor do Fluminense. Entende? Eu fui torcer muito pro Fluminense, muito quando ele estava caindo. Então, não vem falar assim, não sei o que, não sei lá. Eu torci pro Fluminense quando eu estava com 2019. 2009, para mim, foi o motivo que eu me tornei torcedor do Fluminense. Porque estava quase caindo. Para você ver só como que eu amo meu time. Mas, do Thiago Silva, não tem virada de casar. Marcelo, essa ideia é estranha. Creio que Xerém, o lateral esquerdo, sempre foi torcedor do Botafogo. Daqueles dias ao estádio acompanhar o time. Mas só revelou isso muitos anos depois, quando estava na Europa e disse ter o sonho de jogar no clube do coração. E aí tem um hiperlink aqui para você ver. O que não impediu de destacar com a camisa tricolor foram 40 jogos, 6 gols e uma venda por 9 milhões de euros. Para você ver só, né, como que é. 9 milhões de euros lá no passado. A gente continua ainda vendendo com isso. E isso eu achei muito interessante. 9 milhões de euros. 9 milhões de euros. Claro, hoje, por tudo que tem, hoje em dia 9 milhões de euros vale muito mais do que era antigamente. Agora, parece que a gente nunca sai desses 10 milhões de euros. Interessante, né? Roger Flores. Quando chegou ao Flamengo, em 2007, 3 anos depois da sua última passagem pelo Fluminense, o Meia revelou que era de uma família inteira de rubro-negros. Bom, ele é rubro-negro? Fato que não impediu seu sucesso com a camisa tricolor. Tá. Pra você ver só. Eu gosto muito de falar sobre isso, que é muito sobre psicologia. É você dar uma lida numa situação e ver o que tem ali. Família inteira. Ele é incluído ou não é? Tu quer saber? Fato que não impediu seu sucesso com a camisa tricolor. Ao todo foram 200 ali e ele foi vendido por 6 milhões de dólares ao Benfica. Bom, foi até bom, né? Mas é isso. Hoje em dia ele está muito mais próximo ao Fluminense do que qualquer outra coisa. Carlos Alberto também é outro. Ele é vascaíno. Muitos anos de se aposentar, o ex-meia revelou que era muito Flamengo na infância. Ele não era vascaíno? Coincidentemente, o único dos 4 grandes do Rio de Janeiro que não jogou. O que não impediu de fazer sucesso pelos outros clubes cariocas. Com a camisa tricolor foram ali e foi vendido por 2,5 milhões de euros. Tipo assim, normalmente é o outro ali. O Gerson, antes de assumir rubro-negro, tipo assim, não. Isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Ele não é rubro-negro. Não é. Pedro. Pedro, ele é porque ele foi
Ele tentou a base do time do coração dele. Convocado pelo Tite, Pedro assumiu o rubro-negro do coração quando acertou com o clube em 2020. Não, não foi isso. Ele não foi isso que aconteceu. Ele já era torcedor do Flamengo lá atrás, tanto que ele tentou a vaga e foi excluído. Tanto que eu acho que, tipo, na minha concepção, o Pedro, ele é o mau agouro em todos os clubes que ele for, menos o Flamengo. Então não tem nada a ver isso aqui, tá? Isso aqui é uma mentira. Ele tentou no Flamengo, foi recusado, tentou no Fluminense, apoiaram, ele acabou também se tornando esse jogadorzaço, foi vendido lá para fora e voltou para o Flamengo, onde ele sempre quis jogar. Carlos Alberto Torres também que é botafoguense, né? O lateral direito foi daqueles que nunca velava seu clube de coração, mas após sua morte parece contrário que ele é botafoguense. Ele é botafoguense, tô te falando. Eu não li essa. Mas no Rio sua história foi no Fluminense, onde começou a carreira e jogou a seleção brasileira. Concordo com eles. O que eu tô te falando é o seguinte, aqui tem informações erradas. O Pedro, ele não se assumiu rubro-negro. Ele já era rubro-negro lá atrás. O Gerson, ele é fluminense. Ele é torcedor do Fluminense. Ele não se assumiu rubro-negro. Tanto que, em uma das ações que eu achei mais insanas que eu já vi, o Gerson estava vendo o jogo do Fluminense. Mesmo jogando pro Flamengo. Tanto que isso daí deu um mó bafafá. Então, assim, só para finalizar aqui algumas coisas. Eu gosto muito de pegar essa ideia e detalhes para comentar sobre isso. Eu não consigo compreender do nada eles lançaram essa matéria. O que eu só consigo entender e compreender é que realmente os caras não tinham nada para fazer e quiseram fazer isso. Ou eles não tinham nada, ou eles estão tentando promover alguma coisa de ruim pro Fluminense. Porque para mim, não é porque agora o Guga ele é realmente um flamenguista que você está fazendo essa matéria. Quer dizer que toda hora que tiver, por exemplo, um tricolor em outro time, ou até mesmo um vascaíno em outro time, ou, quer dizer, eu não consigo compreender. Não consigo compreender. Eu me lembro que o Fred jogou no Atlético Mineiro. Eu não me lembro de ter uma situação dessa. Mas fazer o quê, né? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Só para deixar aqui. Eu ia encerrar o vídeo, mas só quero falar aqui. Tome cuidado do que você lê. Eu já apontei diversos erros ali. Marcelo, quer dizer, Marcelo não. Pedro, que ele era sempre flamenguista. E o Gerson, ele é fluminense. Tanto que ele assistiu um jogo do Fluminense. Tanto que ninguém entendeu. Todo mundo viu e falou assim, cara, por que você tá aqui? E ele falou lá, porque eu sou torcedor do Fluminense. Ele é torcedor do Fluminense. Ele sempre respeitou o clube. Entendeu? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Faça o triplo C. Curte, comente, compartilhe e se inscreva no canal do Que Tricolor. Vídeos todos os dias às 10, 11, 10, 12 e 20 horas. Minhas redes sociais estão na descrição. Saudações tricolores. Falou, valeu e tchau, tchau.